Olá, queridos. Meu nome é Paulina e eu sou uma búlgara que nesse momento está no Brasil. Com esse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o poder das palavras. Mas antes de tudo, antes de começar, por favor, para quem não estiver inscrito no canal, eu peço gentilmente a se inscrever, dar um like, fazer um comentário, interagir de alguma forma para que o YouTube comece a recomendar um pouco mais os meus vídeos desse humilde canal que criei faz pouco tempo, para que ele puder crescer e alcançar mais pessoas. Então, hoje, aquilo que foi tocada a falar com vocês foi o poder das palavras. Mas por que eu quero falar sobre o poder das palavras? Porque eu estou passando por um processo de aprendizagem que creio que cada um de nós passa ou vai passar, sobre a importância daquilo que a gente fala, porque a palavra tem muito poder. Deus criou o mundo através da sua palavra e então as nossas palavras também têm um poder para criar ou coisas boas ou coisas ruins. Provérbios 18:21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, nas suas palavras existe um poder muito grande, poder para abençoar e poder para amaldiçoar. E bom, eu já tenho despertado sobre esse assunto faz uns anos, mas achei que estava bem avançada já nesse processo, quando descobri que não, preciso ainda voltar atrás e aprender certas coisinhas, começar a praticar na realidade. Porque muitas vezes a gente sabe as coisas na teoria, só que a gente precisa começar a praticar para que a gente possa ter uns resultados satisfatórios. Por que estou falando isso? Porque quem tem filho pequeno sabe que as crianças passam por umas fases e nem todas delas são fáceis de lidar. Tem muito desafio, é muito desafiador. Quando a criança está no processo de crescimento, você quer ensinar certas coisas, principalmente a obedecer, que é principal, para que possa andar no caminho certo, e ela está no período que quer se rebelar. Meu filho vai fazer 4 anos daqui 2 semanas, mas a gente está um pouco nesse processo de lutar para ensinar ele a aprender a nos obedecer. E isso nem sempre é fácil. A gente também, eu, meu marido, como todos os pais, a gente falha. Muitas vezes a gente fala coisas que não deve falar, depois temos que nos arrepender, pedir perdão para Deus e às vezes para ele também, nosso filho, mesmo que ele não entende ainda tudo, mas porque a gente precisa logo que captar essas palavras negativas, nos arrependermos, porque essas palavras podem começar a ter raízes ruins na vida dele. Se a gente falar, nossa, você é muito desobediente, bagunceiro, você não quer fazer nada certo daquilo que estou falando, tenho que repetir direto, coisas assim, palavras negativas com uma atitude mais assim de ira, raiva, isso pode ser prejudicial. Por isso que, só que cada um de nós, né, erra nesse ponto. Por isso que é importante, captando isso, a gente se arrepender logo, para que não gere uma maldição na vida das pessoas, não somente da vida dos seus filhos, mas de cada pessoa que você falou errado, ou para si mesmo. Muitas vezes nós falamos sobre nós mesmos: eu sou burro, eu não presto, de novo errei nesse ponto e tal. Então logo depois a gente precisa pedir perdão e tentar mudar isso com as palavras certas, as palavras de bênção. Por quê? Porque se deixamos as coisas assim,
com certeza vamos colher uns resultados ruins. Porque existe uma colheita. Você planta palavras boas, no futuro você vai colher resultados bons. Você planta palavras negativas, no futuro você vai colher só destruição e coisas ruins. A gente precisa perceber a importância do que a gente fala para que a gente possa construir somente coisas boas. É importantíssimo falar aquilo que a palavra de Deus fala sobre nós, sobre os outros, sobre as situações da nossa vida. E não somente aquilo que os nossos olhos humanos estão enxergando. O nosso princípio humano é assim, a gente precisa ver para depois acreditar, só que as coisas de Deus funcionam vice-versa. Nós precisamos primeiro acreditar e confessar para depois ver. Tem uma passagem que creio que não vou ler toda, porque gostaria de fazer um vídeo menor, em Marcos capítulo 11, versículos de 20 a 24, que fala que Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha fruto. Ele falou que nunca mais tenha frutos em ti que seques. E o que aconteceu? Isso realmente aconteceu. Jesus proferiu umas palavras, amaldiçoou essa árvore que secou, mas não secou na hora, só na manhã seguinte. Então muitas vezes a gente fala e na hora não acontece nada, de bom ou de ruim, depende do que a gente fala. Só que depois, no futuro, vem a colheita, com certeza. No caso, essa figueira secou. E depois no versículo, esse versículo que vou ler, versículo 23, fala: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, o que a gente vem aqui? Para que a gente obter qualquer milagre da nossa vida, é necessário primeiro ter fé e depois confessar a palavra, confessar aquilo que a gente quer que seja feito, conforme, claro, a palavra de Deus. Então, essas duas condições são necessárias, crer e confessar. Isso, creio que também vale para as coisas negativas. Crer, a gente às vezes crê que algo negativo, ruim vai acontecer e começa a confessar com a nossa boca, e isso acontece de fato. As nossas palavras estão interligadas com os nossos pensamentos. Então, tenta você preencher a sua cabeça com pensamentos ruins, você já vai começar a falar isso, e isso vai criar coisas ruins na sua vida. Você possui aquilo que você confessa. Quando a gente confessa coisas boas, a gente começa a criar no mundo espiritual coisas boas, e vice-versa. Quando falamos coisas negativas, vindas de uma mente negativa, coisas negativas acontecem na nossa vida. Então, é muito importante também não duvidar. Uma vez falar o positivo, orar a Deus, transforma minha casa, minha família, mas ao mesmo tempo, depois disso, você começa a falar: eu creio que isso nunca vai mudar. Tipo, você fica duvidando entre sim e entre não. Aí você não vai receber nada da parte de Deus, porque a sua mente começa a duvidar e as suas palavras começam a ser palavras também de dúvida. Uma vez fala uma coisa, outra vez fala outra coisa. O livro de Tiago fala muito sobre isso, principalmente capítulo 3, fala sobre o poder da língua, o poder das nossas palavras. E também Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitas vezes a gente se precipita naquilo que a gente fala. Eu mesma era muito assim. E Deus está ainda trabalhando no meu coração nesse sentido. Dar resposta rápida. Alguém fala algo e eu dou já a resposta. Isso não é muito legal, nem sempre é bom.
porque assim a gente peca com a nossa língua. A gente precisa parar, pensar realmente, é necessário falar isso, mesmo que seja algo bom ao meu ver, mas pode ser que não é o tempo de falar. E não é a forma de falar. Quando, por exemplo, você está irritado, irado, não é bom você abrir sua boca nesse exato momento e falar. Conta, respira, faz aquilo que você quiser, mas espera. Isso aí está também na aprendizagem junto com o Espírito Santo. Porque vi de experiência também que não é bom sempre falar quando você tem vontade de falar, você acha certo você falar. Antes, ore e peça a Deus. Deus, me dá o tempo certo, a forma certa de falar com essa pessoa, falar sobre isso, sobre essa situação e tal. Mesmo que você esteja certo, pode ser que não é o momento e a forma certa. Então, é necessário a gente aprender a ouvir mais e falar menos. Tem também vários versículos em Provérbios que falam isso, que a gente não tem que se precipitar em falar porque há muitos pecados na muita fala. E então creio que isso é muito importante na nossa vida. Outra coisa, a gente precisa não falar tanto da situação que a gente está, mas falar daquilo que a palavra de Deus diz. Não andar somente pela vista, mas pela fé. E gosto muito da história em Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre a Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, o profeta, estava lá vendo tudo morto, pessoas mortas, cadáveres, tudo morto. Não tinha mais jeito, estava morto olhando, né, da ótica humana. Só que Deus falou, filho do homem, profetiza, e esses ossos serão um grande exército. Deus levantou através das palavras do profeta, daquilo que ele profetizou, levantou aqueles ossos mortos, ele deu espírito, alma e eles começaram a viver novamente. E então as coisas mudaram drasticamente de morte para a vida quando ele começou a profetizar. Várias vezes também Deus falou comigo, pare de falar demais nessa situação. Muitas vezes eu procuro, igual cada um de nós, amiga tal, pastor tal, eu preciso falar da minha situação, não está fácil, não sei o que faço. Às vezes a gente precisa realmente compartilhar, mas quando é demais, já a gente cai no outro extremo. A gente começa já a acreditar demais, pensar demais em certo assunto, certa situação na nossa vida, em vez de ajudar quando a gente compartilha com uma pessoa para um pouco amenizar o fardo que a gente que está nas nossas costas. Isso aí prejudica porque nos ajuda a colocar os nossos olhos, fixar os nossos olhos naquilo que nos incomoda, que está ruim, na situação ruim da nossa vida. Por isso é importante a gente abrir nossa boca e começar a falar, não, essa situação vai mudar. Esse familiar meu, ele vai se converter. Meu filho, minha filha vai ser uma pessoa de Deus, obediente à palavra de Deus. Meu marido, minha esposa vão ser umas pessoas cheias do Espírito Santo. Minha família é abençoada. E aí a gente precisa começar a confessar aquilo que a palavra de Deus diz. Você está doente? Está sentindo dor, você não vai mentir, né? Eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Não, você fala, estou com muita dor, estou doente, mas eu creio na palavra de Deus que fala, nas pisaduras de Jesus, eu fui curada. Então eu vou confessar a palavra até que eu seja de fato no mundo físico também, como no mundo espiritual, curado ou curada, e que essa dor vá embora do meu corpo, em nome de Jesus. Creio que tem que ser assim. A gente não nega a situação em qual a gente está,
fala, só que com moderação, para as pessoas certas e principalmente para Deus, compartilha a nossa dor, nossa tristeza, mas o principal, que tem que ser muito mais do que a gente compartilhar aquilo que está acontecendo, é a gente profetizar a mudança nessa situação da nossa vida. Amém? E recentemente eu estou fazendo algo interessante, uma prática interessante, que uma amiga minha da Bulgária, amiga de 20 anos na fé, ela me falou que ela está fazendo e me deu uma dica também para eu fazer também. Eu mesma gravei a minha voz confessando coisas no meu celular, coisas que eu gostaria que aconteçam na minha vida, situações, pessoas, mudança de pessoas, situações mudadas e tudo, claro que segundo a palavra de Deus. E eu comecei a falar, gravei isso em um áudio no meu celular, e quando estou mal, quando não vejo saída, quando sou tentada a pensar coisas negativas, a falar coisas negativas, me sentindo para baixo, eu coloco esse áudio, essa gravação, e ouvo a minha própria voz confessando o que a palavra de Deus fala, não a situação temporária em qual eu estou. E isso, sinceramente, tem me ajudado, isso trouxe paz várias vezes, recentemente, quando eu não estava muito para cima, né, por causa de situações, e isso trouxe paz e fé, e realmente eu consegui me acalmar, dormir melhor, porque isso acontece normalmente à noite, quando vem essas situações, né, para atrapalhar o sono, mas eu falei, não vai atrapalhar o sono não. E já coloco e durmo muito melhor, em paz, e as coisas começam já a mudar de dentro para fora. Então eu queria incentivar você a fazer isso também, a confessar a palavra de Deus, mudar os hábitos, falar coisas boas, positivas. Primeiro, encher a sua mente de coisas boas para poder falar coisas boas, porque a boca fala aquilo que o seu coração está cheio, como fala a Bíblia. Então, o nosso coração, a nossa mente tem que estar cheia com a palavra de Deus, com as coisas boas, positivas, edificantes, para que a gente possa falar coisas edificantes, positivas na vida das pessoas, aquilo que a palavra de Deus na realidade fala, na vida dos nossos familiares e na nossa própria vida, porque é de extrema importância o que eu mesma falo sobre mim e sobre minha vida. Então vou parar por aqui, mesmo que esse é um tema que dá para falar muita coisa, só que não quero que o meu vídeo de novo seja longo demais. Então, se você gostou, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e que Deus possa nos ajudar a vigiar mais a nossa boca, a colocar guarda a nossa boca e no nosso coração, porque creio que unicamente a gente consegue criar esse hábito de falar palavras que edificam e criam coisas boas através da ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue sozinho. Por isso que a minha oração é essa: Deus, coloca guarda nos meus lábios, na minha boca e também na minha mente. Em nome de Jesus, que seja isso para você também. Deus te abençoe grandemente. Te vejo no meu próximo vídeo. Beijos!